Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Me chamo Estevão José e é um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal Espiritismo e Ser, para que juntos possamos estudar, buscar mais conhecimento a respeito da doutrina espírita. Uma doutrina tão fabulosa, tão maravilhosa, tão atual, né? E que vai ser atual sempre, né? E a gente vai dar continuidade, né? Agradecendo a presença de todos vocês, né? Quem puder já deixa aí o joinha, já curte, né? Quem não for inscrito aí se inscreve no canal, né? Compartilha, né? Liga o sininho de notificações para receber mais informações do nosso canal e para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, tá? E a gente vai continuar hoje o estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, né? Da Irmãs do Fo, né? Pelo médium Vanderlei S. de Oliveira. Aí a gente fez o texto inicial, né, da própria Irmãs e o prefácio. Agora a gente vai fazer a introdução. E dependendo do tempo de vida, a gente vai fazer o capítulo 1. Tá? A introdução, a gente vai fazer aquele processo: leitura e a compreensão. Leitura e o estudo e a compreensão. Tá? Então vamos lá, vamos iniciar a introdução. Consciência de si. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas, desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. Essa introdução, essa passagem do Evangelho, ela já é um pouco autoexplicativa, já mostrando que o bem que a gente faz, a gente não precisa erguer uma estátua para que todos vejam o que a gente está fazendo, né? A gente não precisa sair gritando aos quatro ventos: eu fiz, eu deixei de fazer, né? Eu. Até porque, gente, num processo encarnatório, para que ele seja bem sucedido, um dos primeiros pontos é: não existe eu. Até porque a gente não faz nada sozinho. A gente pensa que faz sozinho, mas a gente é corroborado pelos espíritos superiores ou inferiores dentro da nossa faixa vibratória a fazer determinada ação. No caso de uma boa ação, né, para que ela seja uma boa ação do coração, eu não preciso que terminar e sair distribuir centenas de cestas básicas e distribuir brinquedos para as crianças, para ganhar status, para ganhar visualizações, para ganhar conhecimento público. Gente, o melhor ato de caridade é a caridade velada, é aquela que a gente faz em silêncio. Porque quando a gente abre a boca para falar, a gente expõe aquele que está numa situação de necessidade. E a gente quebra completamente o valor que aquele ato produz quando é feito de boa vontade, quando é feito com uma boa fé, né? E o texto propriamente dito, ele começa assim:
estudioso discípulo do Espiritismo, propôs uma seguinte indagação: que revelações novas teriam os amigos espirituais em favor do aperfeiçoamento interior nessa hora de tantas lutas na humanidade? Em resposta a seu pedido sincero de aprender, examinamos os textos aqui discorridos. Não constituem novidades, e sim um enfoque prático para velhas questões morais que absorvem quantos anseiam pela melhoria de si mesmos. Ou seja, a gente não vai encontrar nada novo, não é nada extraordinário. É um enfoque para situações que a gente pode nos melhorar. A nossa proposta é apresentar algumas ideias-chave com fins de meditação e autoaferição, ou ainda para estudos em grupo que anseiam por buscar respostas sobre as intrigantes questões da vida interior. Se não entendermos realmente a razão de nossas atitudes, não reuniremos condições indispensáveis para o serviço renovador de nós próprios. Ou seja, se a gente não entender o motivo do que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, porque eu fiz tal coisa, mas por que eu fiz? O que eu fiz, ele é útil? Ele vai trazer proveito para quem? É só para mim? Ou para o meu próximo? Para o meu semelhante? Então essas indagações é que vai ajudar, vai ter eficácia no serviço renovador, né? Na autorrenovação. A capacidade de administrar o mundo objetivo, torna-se cada vez mais precisa e rica de tecnologia para melhor eficácia nos resultados. Todavia, a inabilidade na gerência do mundo íntimo é comprovada a todo instante pelos atestados de descontrole e insatisfação que o homem tem demonstrado em sua vida pessoal. Nosso dia a dia, uma insatisfação, uma raiva, por exemplo, está no trânsito, aí você está descontente com o trânsito, está impaciente, quer chegar em casa porque está cansado, aí xinga A, xinga B, xinga C, Então você não tem controle, desse sentimento. Homens vencedores edificam pontes maravilhosas que se tornam cartões postais no mundo inteiro. Porém, nem sempre dominam a arte de construir um singelo fio de atenção que possa estabelecer um elo entre ele e seu próximo, diminuindo a distância que os separa. Cirurgiões habilidosos transplantam órgãos sensíveis com precisão e controle nos dedos. No entanto, constantemente, desequilibra-se quando o pequeno talher escapa das singelas mãos de seu rebento, gerando perturbação e mal-estar na prole. São pessoas que têm o conhecimento muito elevado, o intelecto altíssimo, mas a moral baixíssima. Ainda não existe o equilíbrio entre o progresso intelectual, que está avançado, obteve muito conhecimento, mas em detrimento disso perdeu as oportunidades de avançar no progresso moral, no respeito ao próximo, em exigir-lhe mais, enfim. Então, existe esse desequilíbrio, esse descontrole, dele para com ele mesmo. Se o cerne da proposta educativa do Espiritismo é a melhoria espiritual pela reforma íntima, essa, por sua vez, tem por objetivo elementar libertar a consciência dos grilhões do ego
para que possa brilhar com exuberância, sem as sombras que teimam em ofuscar-lhe. Travamos ao iniciar a renovação de nós mesmos uma batalha entre ego e consciência nos rumos da conquista do self definitivo e glorioso. Self, não é aquele self que a gente tira com a foto com a câmera, não, tá, gente? É a autoconquista, o autoequilíbrio, a valorização de si mesmo, né? Quando enfrenta a batalha entre você e você mesmo em busca do aperfeiçoamento íntimo, de ser melhor, né? Então, a proposta espírita, ela tem o primeiro ponto que você tem a fazer, né? O ponto chave inicial, a proposta educativa a priori, né? Quando você conhece os ensinamentos da doutrina, é a reforma interior, é a reforma íntima, né? E trabalhar isso com o tempo, que como a gente falou antes, né, no vídeo passado, a gente não vai conseguir mudar da água para o vinho da noite para o dia, né? É uma luta, é uma batalha, é uma guerra interior que você está travando várias e várias e várias lutas. São lutas que às vezes a gente ganha, show de bola, vamos partir para a próxima batalha. São lutas que às vezes a gente perde, poxa, infelizmente, vamos tentar novamente. E assim sucessivamente. Reforma íntima. Eis o tema predileto dos adeptos do Espiritismo, no vastíssimo repositório de assuntos elevados que nos desafia o entendimento sob a ótica do espírito imortal. Apesar de sua predileção, constata-se que a assiduidade com a qual é tratada não lhe tem garantido noções mais dilatadas que permitam um esforço consciente na transformação da personalidade humana. Ou seja, é um assunto que ainda não é enfocado, não é um assunto que seja constante dentro da doutrina, nos centros espíritas, né? Não é amplamente abordado, né? Nessa ótica, exaremos alguns conceitos que merecem ser resgatados no seu melhor entendimento. Uma construção gradativa de valores, a solidificação de qualidades eternas, ou seja, aquelas qualidades que a gente vai... Todas as qualidades, né? Todas as virtudes a gente leva para a eternidade. Uma proposta de plenitude e não de derrotismo, né? É fazer mais luz para varrer as sombras. Muitos, porém, acreditam que luz se faz extinguindo as trevas. E não é assim, né? As trevas, as sombras, a gente sabe perfeitamente que é a ausência de luz. Isso é uma lei da física. A escuridão, a treva, a sombra é a ausência de luz. Então a gente vai aumentar, a gente vai fornecer mais luz para que as sombras desapareçam. E não apenas extinguir as sombras. Que as sombras não se extinguem. Assim, eu vou ali, né, tacar um extintor e acabar com a sombra. Não, de jeito nenhum. Isso é um trabalho que nós fazemos dentro de nós. Porque a sombra, gente, a treva, ela está dentro de nós. E ela se exterioriza de acordo com o grau de consciência, de vibração mental que a gente tem, né? E a gente vai trabalhar isso quando a gente vai fazendo a reforma íntima. A gente vai mudando o nosso pensamento, né? Com o tempo, a gente vai limpando essas sombras. A gente vai fazendo com que a luz avance sobre a sombra. A formação do homem é a formação do homem de bem. Não se trata de deslocar vícios e colocar virtudes. Não é um jogo de tabuleiro onde você tira uma peça e bota outra, né? É dada muita importância às imperfeições nos ambientes da doutrina, quando deveríamos falar mais das virtudes do homem de bem. Ou seja,
dentro da doutrina, dentro das palestras, dentro dos temas, são falados muito das imperfeições, né? A impaciência, o egoísmo, a vaidade, enfim, N defeitos, N imperfeições. Destaca muito nas imperfeições, mas não destaca as virtudes que o homem de bem pode ter. Até para ele que ele se busque como um exemplo para se melhorar. Então quer dizer que o homem de bem, ele age assim, ele age assado. Então já tem uma referência para poder me melhorar e buscar um melhor caminho, né? Processo libertador da consciência. Não se trata de vencer o ego. O ego, ele não se vence, se conquista. Você não vai experimentar arrancar o ego de você. O ego é uma parte do seu ser. Então ele precisa ser conquistado. Você precisa se conhecer. Conhecer o seu ego, né? É aquela parte que grita mais alto da sua vaidade, das suas imperfeições, é o que grita. Então você precisa conhecer quais são esses gritos e conquistar ele baixinho, na conversa, né? Então ele fala assim, não se trata de vencer o ego, mas conquistá-lo através do domínio natural da voz divina que ecoa em nossa intimidade. Falar baixinho, aquela voz que a gente usa, né? É como até eu esqueci o nome da pessoa, mas foi uma pessoa famosa dentro da televisão, né? Que ele falou assim: quando alguém grita com você, você não devolve o grito, você não responde no mesmo tom, porque aí os dois já começaram a resolver o problema errado, ou seja, nem começaram a resolver o problema, tá todo mundo errado, porque quem grita perde o seu direito e a sua razão. Então, quando gritarem com você, abaixe a voz, porque você abaixando a voz, você força o outro a baixar o tom e sintonizar o ouvido para o que você está falando. Então, os dois começam a ter a harmonia entre si, sobretudo na vibração. Clodovil Hernandes, lembrei, ou me lembraram. Clodovil Hernandes, ele fala exatamente isso, né? Ele disse que já passou por N situações na vida em que ele aumentava a voz, ele batia a boca, ele discutia, mas aí a própria vida se encarregou de ensinar ele de que não adianta bater boca. Se alguém começar a discutir com você, você baixa a voz para que o outro seja obrigado a baixar a voz e poder lhe ouvir e poder afinar o ouvido para aquilo que você está dizendo, para poder lhe escutar, sintonizar, né? E chegar na harmonização vibracional. Reforma íntima não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores. Muito além disso, torna-se urgente analisá-la como o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento dos lídimos valores humanos na intimidade. Circunscrevê-la a regimes de disciplina pela vigilância e vontade poderá instituir a cultura do martírio e da tormenta como quesitos indispensáveis ao seu dinamismo. Gente, eu não vou vencer minhas imperfeições impondo regras e disciplinas e se martirizando, né? Como a própria coisa diz. Eu não posso, não vai adiantar eu estar... Eita, deu aquele impulso de fumar, de beber, de fazer alguma coisa. Eu não posso, eu não tenho que, eu não sei o que impor regras
para isso não acontecer. Por quê? A gente comentou isso no vídeo passado. Quando você impõe regras, limites, você está gerando um martírio, porque quando você tenta fazer algo para impedir alguma coisa, você tem dois vieses, né? Você tem 50% de chance de conseguir, de obter êxito naquela tarefa, e 50% de chances de fracassar. O pior é quando você fracassa, porque gera frustração. Gente, e no processo de reforma interior, de lidar com os próprios impulsos das imperfeições, os impulsos das vicissitudes, 90% dos casos, 90% dos momentos é frustrado, porque é fracasso. Gente, não é exatamente o que a gente está dizendo. A gente não vai vencer nossos impulsos inferiores da noite para o dia. Então é uma luta constante. E na boa parte dessas lutas a gente vai se frustrar, porque a gente vai, poxa, eu escorreguei, eu caí, mas eu tenho que me levantar e continuar. Ter a boa vontade de prosseguir com aquela luta. Contenção é aglutinação de forças de defesa contra a rotina mental dos reflexos do mal em nós. Todavia, somente a edificação da personalidade cristã pródiga de qualidades morais nobres permitirá a paz interior e o serviço de libertação definitiva para além muros da morte corporal. Por essa razão, entre os seguidores da mensagem espírita, urge difundir noções mais lúcidas sobre o nível de comprometimento a que devem se afeiçoar todos os seus aprendizes. Apenas evitar o mal não basta. Imperioso fazer todo o bem ao nosso alcance. A reforma de profundidade exige devoção integral aos deveres da espiritualização. Onde quer que estejamos, criando condições para vivências íntimas que assegurem comoções afetivas revitalizadoras e motivadoras a rumos mais vastos na ação e na reação. É a criação de condicionamentos novos e elevados. A tarefa cristã, né, os trabalhos nobres, os valores dos trabalhos assistenciais. Ele está reforçando aquilo que a gente disse antes. Os trabalhos de ação, os trabalhos de assistência aos menos irmãos menos felizes, aqueles que estão por dificuldades, aqueles que estão passando por momentos dolorosos, aflitivos. Quando a gente para dar assistência para eles, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como você está, né? Ceder o ouvido para que eles desabafem, dar uma cesta básica, um pão, um leite, que seja, né? Um trabalho de uma sopa, né? Distribuição de alimentos. Então, esses trabalhos são trabalhos nobres e edificantes. Quando você trabalha nesse viés, quando você trabalha nesse aspecto de obras assistenciais, né, a sua psicosfera íntima, ela já vai mudando automaticamente. Você já vai gerando uma psicosfera completamente mais leve do que antes, né? Porque os impulsos inferiores, ele vem de vibrações inferiores, seja nosso mesmo, de nós para conosco mesmos, que chamamos de auto-obsessão, ou dos outros, né, de outros seres do plano invisível para conosco. São as obsessões. Então, quando a gente limpa, a gente
faz o trabalho de limpeza dessas vibrações, né? Através de uma prece, através de um trabalho assistencial, a gente purifica o nosso campo vibracional, não dando brecha, não dando condições para que as vibrações exteriores e a própria autovibração negativa, destrutiva, atinja a gente, né? Então, quando a gente muda o padrão, a nossa psicosfera ela melhora. Então, as coisas tendem a melhorar, né? Quando a gente ajuda, você tem uma frase de, salvo engano, de Joana de Ângeles, que quando a gente ajuda, a gente faz o bem, não sei se é de Joana de Ângeles ou de algum outro irmão, o Chico, o Emmanuel, não lembro, mas é de algum benfeitor desses, que ele diz que quando a gente trata de ajudar o próximo, o universo prontamente trata de ajudar a gente, né? Quando a gente pede em benefício de quem precisa, às vezes a gente recebe aquele que a gente nem queria, que a gente nem pediu, né? Então, é tudo questão de vibração, de vontade, de boa vontade, do interesse em ajudar por ajudar, né? E não sair mostrando aos quatro cantos do mundo o que você fez, porque aí todo o seu esforço virou água no samburá, foi para lá abaixo, né? Assim como o corpo não extirpa partes adoecidas, mas procura harmonizá-las ao todo, a alma procede seu crescimento dentro do princípio de reaproveitamento de todas as experiências infelizes. É aquela situação do aprendizado. Toda situação, seja feliz ou infeliz, ele vai trazer para a gente algum aprendizado, vai trazer para a gente uma lição. Aprendi isso, aprendi aquilo, né? E como ele diz aqui, o corpo ele não vai arrancar, não vai se extirpar de uma parte doente. Eu tô com o olho adoecido, vai lá e arranca o olho. Eu tô com o pulmão ruim, vai lá e arranca o pulmão ruim. Meu fígado está morrendo, vai lá e arranca. Não é isso. Se você tem um olho ruim, um pulmão ruim ou um fígado ruim, eles vão continuar lá. Se você não tomar uma providência para que, se algo for organicamente recuperável, né? Se tiver alguma situação, alguma condição orgânica que possa recuperar, e você saber que existe essa condição, essa oportunidade, e não fizer nada para buscar a harmonia entre esses órgãos comprometidos, né? Você vai acabar destruindo toda a harmonia da máquina orgânica, que é chamada de corpo. Você vai destruir, né? O que a gente chama, a espiritualidade chama, nos ensina, que é o suicídio inconsciente. Que você, quando você não sabe que aquilo ali vai destruir a sua máquina orgânica, mas quando você sabe que aquilo ali tem uma situação, isso aqui eu posso corrigir, isso aqui eu posso ajustar, isso aqui eu posso melhorar, então eu tenho a oportunidade de buscar um médico, mesmo gente que não tenha, por exemplo, eu tive uma situação que fez perder a visão. Eu vou no médico, doutor, tem alguma chance de eu recuperar parcialmente, pelo menos, a visão? Tem. Poxa, vamos fazer. Vamos correr atrás. Mas eu não tenho dinheiro para fazer. A gente vai pelo processo que não gaste dinheiro, né? Que não gaste tanto os nossos recursos, até porque tudo é movido pelo dinheiro, infelizmente. Há uma de ter aqueles que vão dizer felizmente, né? Mas se eu não tenho recursos financeiros, vou buscar um meio alternativo. Mas
os métodos que a gente tem são mais lentos. O sistema de saúde da gente é lento. O sistema público é lento. É lento, mas você está lutando, você está correndo atrás, né? Mesmo que nesse processo aconteça alguma coisa, mas o que importa é a sua intenção. A sua intenção de correr atrás, de lutar. Quando você não tem essa intenção, sabe que tem uma oportunidade e não tem intenção de lutar, você se torna um suicida. Porque você está deixando aquele lhe destruir. Gente, e o suicídio é consciente, tá? Porque você sabe que tem uma oportunidade de acabar com aquela mazela do corpo, que aquela mazela possivelmente vai acabar com a tua vida orgânica, e simplesmente você abre mão. Então, luta, né? O corpo ele não vai se soltar das partes doentes do corpo. Nós é que temos que buscar a harmonia do corpo, para que essa harmonia do corpo traga a harmonia espiritual. Tudo que é bom, ele vem de fora para dentro. A gente vai aprendendo a fazer, a gente vai galgando o bem. Tá? E geralmente, não é em todas as situações, mas o que é mal a gente vai de dentro para fora. Porque a gente ainda tem muitos impulsos inferiores, a gente ainda tem uma natureza inferior. Então a gente está aqui na carne para aprender a fazer o bem, para aprender a, através de experiências, conquistar o bem, o amor, as afeições, os afetos, né? E isso trazer para o nosso conhecimento, para que a gente use esses bons sentimentos de dentro para fora, que seja a nossa essência. Tá? Por enquanto a gente está no momento de aprender as coisas boas. Chega um momento que a gente vai externar essas coisas boas com a maior naturalidade do mundo, né? Pode ser aqui no planeta Terra, enquanto estiver em mundo em regeneração, mundo regenerado, em outros orbes, tá? Isso é algo que a gente trabalha dentro para fora, aprender a externar o bem naturalmente. Quem busca o aprimoramento de si mesmo tem como primeiro desafio o encontro consigo. Como a gente falou, tem que se conhecer para poder se melhorar. A ausência de ideias claras sobre nós próprios constitui pesado ônus a ser superado, o qual tem levado corações sinceros e bem intencionados a dolorosos conflitos mentais, com a melhoria individual instaurando um doloroso processo de martírio a si mesmo. Se pode ter toda a boa vontade do mundo, mas se você não se conhece, não adianta de nada, porque você tem que saber onde é que você está errando, você tem que saber qual é o ponto que você tem a melhorar. Não existe reforma íntima sem dores, razão pela qual será oportuno discernir quais são as dores do crescimento e quais são as dores que decorrem da nossa incapacidade em lidar com as forças ignoradas da vida subjetiva em nós mesmos. A distinção entre ambas tornará o nosso programa de melhoria pessoal um tanto mais eficaz e menos doloroso. É se conhecer. Porque não existe, na reforma íntima, não existe ganho sem dor, né? O ganho benéfico não existe sem as dores. São as dores do crescimento. Fala-se muito do homem velho e quase nada sobre como consolidar o homem novo. Dominados pelo mau hábito de destacar as suas doenças espirituais, criou-se um sistema neurótico de supervalorização das imperfeições morais que tem conduzido muitos espiritistas à condição de autênticos hipocondríacos da alma, aqueles que buscam apenas doença da alma. Os viciados em buscar doença, vamos observar só as imperfeições, você é assim, você é assado, você fuma muito, você bebe muito, você é muito impaciente, você é muito intolerante, você é muito isso, muito aquilo. Não. Esses são os hipocondríacos da alma, porque só busca doenças da alma. Em vez de buscar solução, só busca o
problema. Conter o mal é parte do processo transformador. Construir o bem é a etapa nova que nos aguarda. É você conhecer o velho homem e conversar com o velho homem para que o velho homem dê lugar ao novo homem. Está bem além do controle. É a educação. Acima de disciplina com inclinações, desenvolvimento de qualidades inatas. Acima de disciplina com inclinações. Maturidade pode ser definida pela capacidade individual de ouvir a consciência em detrimento dos apelos do ego. Quanto mais fizermos isso, mais seremos maduros e libertos. A saúde é estar em contato pleno com a consciência, e a doença é a escravidão do ego. Reformar-se é tornar consciência do si mesmo, da perfeição latente a qual nós destinamos. Em outras palavras, estamos enaltecendo o ato da autoeducação. Tem aquela história da reeducação alimentar para que você possa reeducar o seu corpo a ingerir, não a ingerir mais alimentos não salutares. A mesma coisa, só que com a alma. Foi notável que Jung quem afirmou, até onde podemos discernir o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. É você se iluminar, é você conquistar, aumentar a sua luz para que diminua as sombras e não apenas extinguir, extirpar a sombra, porque a sombra não se extirpa, a não ser que haja luz. E como exercer um juízo crítico honesto sem conhecimento das artimanhas da velha personalidade que geramos? Bem, senso crítico é, portanto, um dos pilares essenciais para a formação da autoconsciência, o qual nos permitirá desvendar as trilhas em direção aos tesouros divinos incrustados em pleno coração dessa selva de imperfeições que trazemos dos egos. Ter senso crítico é se autoanalisar, e essa autoanálise ela vai nos ajudar a mostrar as trilhas para buscar e conquistar o seu novo homem, e poder se ir lidando com as suas imperfeições, devagar e sempre. Apresentamos nessa obra alguns mapas para devassarmos com essa selva de segurança, para devassar essa selva, a selva das imperfeições, com toda a segurança possível. Rotas para velhos temas morais já conhecidos de todos nós, os espiritistas, mas que nem sempre conseguimos trazê-las para a intimidade, no atendimento satisfatório do anseio exuberante que espraia nossas almas na construção da nova personalidade. De certo, como todo mapa, os caminhos para se atingir o destino são variados e bem pessoais, conforme a ótica e escolha de cada qual, e por esse motivo entregamos todas as nossas abordagens com total despretensão quanto aos resultados. Todavia, como a peregrinação pelos vales sombrios da nossa intimidade é repleta de imprevistos e ciladas, não abdicamos da palavra clara e sincera, acrescendo alguns exemplos de histórias dolorosas de quantos foram iluminados pela luz da doutrina espírita sem iluminarem a si próprios com a luz da experiência e da renovação. Jamais moveu-nos a intenção de que nossas considerações aqui exaradas pudessem constituir um roteiro de orientação ou uma tese didática sobre o tema com o objetivo de traçar normas de conduta. Não é isso. Para nós não ultrapassam a condição de sugestões para diálogo em grupo ou meditações individuais. Nossos textos são um início de conversa, um ponto de partida, para que vós outros na Terra empreendam a discussão livre e salutar sobre os caminhos
da transformação humana à luz do Espiritismo e do Espírito imortal. Nosso coração estará sempre onde existirem os colóquios francos e produtivos acerca desse tema. Sem pessimismo algum, mensurar a condição pessoal sem conhecimento pleno das histórias contidas em nossas fichas reencarnatórias é quase sempre proceder de uma análise míope das condições espirituais autênticas que nos cercam, nosso trajeto nos milênios. Por isso, palpitam muitas ilusões no terreno de nossa luta reeducativa, na carne, ou até mesmo fora dela. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Nossas reflexões destinam-se a uma autoavaliação, sem uma incursão sincera no mundo de nós próprios, a fim de aquilatar o que somos e não somos. Corremos o severo risco de repetir as múltiplas histórias que temos acompanhado por aqui, na vida imortal, na qual o coração bafejado pelas concepções doutrinárias acalenta uma miragem de si para além de suas reais proporções, tendo que se olhar sem refúgios no espelho da imortalidade, amargando o doloroso processo de desilusão. É sempre a falta de autoconhecimento, né? E a falta dessa luta, de você ter a sua... você colocar as suas virtudes, o que você faz acima de tudo, expondo para todo mundo, né? Isso faz com que você não cresça, né? Você não algo que é só apenas um ponto, é quantidade, não qualidade. E aí, quando a gente não dá valor à qualidade, a gente permanece no erro durante encarnações. Por quê? Por quê? E passa tanto tempo se perguntando por quê. Mas o primeiro ponto para você mudar, começar a mudança interior, é o autoconhecimento. Sempre vai ser. E você buscando, quando você está na erraticidade, né, entre uma encarnação e outra, poxa, o que foi que eu fiz, o que eu preciso melhorar? X, Y, tal. E buscando a melhora progressivamente. Buscamos nossa inspiração em O Evangelho segundo o Espiritismo, repositório ético para a felicidade humana e incomparável manancial de inspiração superior, no qual encontramos inesgotável fonte de instrução e consolo de bondosos guias de verdade, em favor dos roteiros dos homens ante suas provas e expiações. Consideremos-lo como sendo um receituário moral para todas as necessidades humanas na Terra. Entregamos nossos apontamentos com alegria aos leitores e amigos, esperançosa de que a celeste misericórdia multiplique nossas migalhas de amor, saciando a fome da alma com bênçãos de paz e estímulo na aquisição da consciência de si. Afetuosamente, Irmãs do Fogo, Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2003. E aí, gente, a gente precisa ter... Eu não sei onde foi que eu botei. Aqui. Isso aqui como a referência, né? O Evangelho, porque o Evangelho é nosso guia moral. É nele que estão os exemplos, é nele que está os pontos que a gente precisa para melhorar. É o receituário, como ele fala, mas é a nossa referência para sermos melhores, né? É onde tem as leis morais, né? Temos a parte do Livro dos Espíritos que trata também a respeito das leis morais. Isso vai nos ajudar no nosso autoconhecimento, na nossa intenção de melhorarmos. Gente, sem martírio, sem estar se julgando, se condenando, se pressionando. Não se pressiona. O processo de mudança ele é gradual. Até o próprio Cristo foram bilhões de anos para chegar
na, na escala crística, onde ele se encontra, na esfera crística. Ele começou o processo encarnatório dele, ele foi criado simples e ignorante, como todos nós. Né? Ele teve um progresso espiritual bastante linear. Né? Alcançou a esfera crística. Então, é possível para todos nós alcançarmos este ponto, essa esfera. Mas a gente tem muito que galgar ainda. Muito. Então, o processo gradual é um processo lento, né? Em que a gente não pode simplesmente querer, hoje, a partir de agora, você da escala crística porque você é perfeito. Não. O que o ser mais perfeito deste planeta, né, ele possa nos orientar, possa nos instruir, né, o homem mais perfeito daqui, ele pode ser o maior em perfeição, em moral, em intelectual, mas ele ainda está absurdamente longe do que a perfeição crística, do que a perfeição absoluta, o que alguns outros livros tratam como perfeição absoluta, mas é aquela perfeição que a gente, como espírito imortal, pode chegar, né? Não é a perfeição de Deus, é a nossa perfeição, né? Nossa perfeição em relação a gente, em relação a onde a gente pode chegar, né? Então falta muito, porque a nossa condição dentro dessa esfera planetária ainda nos é muito limitante. Muitas pessoas vão julgar porque se a ciência não mostra, essa semana, eu acho que foi ontem, eu vi um vídeo a respeito de uma entrevista de Kardec a um irmão espiritual que reside no planeta Júpiter. E muitos duvidam, muitos chamam de fantasia, de balela, que história para criança, que isso porque Júpiter é inóspito para a vida. Gente, a gente está limitado ao conhecimento do que nós temos aqui, do nosso conhecimento, do que nós sabemos, da nossa física, da nossa química, da nossa biologia, da nossa geografia. Nossa, conhecimento é nosso, é limitado. Existe muito campo de conhecimento que está infinitamente além do que a gente imagina, né? Então não é porque as lentes das câmeras dos satélites não veem vida orgânica, não quer dizer que não tenha. Em Júpiter é considerado o planeta mais evoluído do sistema solar, mas ele ainda está longe de ser um planeta perfeito, né? Ele está longe de ser um planeta de espíritos puros. Mas aqui no nosso sistema solar ele é o modelo de perfeição, né? Ele é o mais evoluído. Mas só porque a gente só enxerga gases, porque a nossa visão limitada só enxerga isso, só enxerga essa matéria. A gente aqui na nossa própria, né, nosso ambiente terreno, a gente tem as colônias espirituais, que é uma matéria mais sutil. A gente não enxerga pela limitação da nossa visão material, e que é uma matéria sutil, a nossa condição material. Imaginem Júpiter, que a matéria é ainda mais sutil, ainda mais leve, ainda mais pura do que a matéria que constitui as colônias espirituais do nosso planeta. Imagine. Só que as pessoas estão condicionadas a ver aquilo que elas enxergam, que elas podem enxergar. Elas não veem o que está além. Isso dificulta até no próprio autoconhecimento, no próprio processo de melhoria, né? Eu quero ser melhor, mas ainda estou com uma visão muito fechada para determinada coisa. Se permita conhecer, se permita ver, se permita aprender. Quando você se permite,
Você está buscando novos conhecimentos. E essa busca por novos conhecimentos tira o tampão da sua visão limitada. Vai saindo, desfazendo gradualmente. Você vai começando a enxergar as possibilidades. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, Deus é inútil para ele, seria inútil para ele construir um universo tendendo ao infinito, até porque nossa lente, nossa visão ainda está limitada a um universo observável, creio eu, dentro do meu pouco conhecimento, que existe muito mais além do que o universo observável, absurdamente mais além. Então, ele não ia criar um universo infinito, cosmos, coisas imensuráveis, apenas para que a gente pudesse contemplar, visto assim, que céu bonito, cheio de estrelas e planetas. Não faz o menor sentido, né? Todos os planetas são habitados. Nós, planeta Terra, já passamos até pela fase de planeta transitório, né? Onde espíritos na erraticidade buscavam refúgio aqui, um descanso temporário, etc. Mas quando isso? Quando a Terra estava em formação. Quando não podia ver a vida orgânica que hoje nós temos. Mas ele foi lar, foi abrigo para espíritos errantes. Espíritos que aguardavam entre uma encarnação e outra. Então, gente, existe vida para tudo. Todos os orbes são habitados. Mas nós não temos ainda a capacidade de enxergar. Nós não temos a visão de enxergar. Então vamos começar a trabalhar essa visão, começando pelo nosso autoconhecimento, tá certo? Vou ficando por aqui porque a bateria da câmera está começando a acabar. Eu agradeço para vocês terem ficado com a gente até agora, né? Nesse momento de estudo, de compreensão. Agradecemos a Deus a oportunidade de estudar, de compreender, de obter conhecimento, né? Que possamos conhecermos mais a nós mesmos, porque esse autoconhecimento vai limpando a nossa visão interior, né? Se puder deixar o joinha, deixar o like aí, agradecemos infinitamente. Se inscrever se ainda não está inscrito, compartilhar, né? Quando se inscrever, liga o sininho lá para receber as notificações, né? Quando você clicar no gostei aí, vai direcionar para outras pessoas. Então, ajuda o nosso canal a levar esse conhecimento para outras pessoas, tá certo? Muito obrigado. A gente fica por aqui. Até a próxima oportunidade. Deus nos abençoe sempre. Tchau.